Irmãos, onde está o nosso perfeito louvor, irmãos? E Jesus, ele tratando sobre isso, nós vamos ver, tem um contexto, irmãos. Tem um contexto muito importante. O perfeito louvor, ele tem uma constância, ele não é só aqui, ele precisa ser na nossa vida diária, onde nós estivermos, não é só no domingo, é uma cultura de adoração ao Senhor. O perfeito louvor, ele tem uma raiz, uma igreja, uma comunidade cristã ou um cristão, ele tem profundidade no seu louvor quando ele não tem problemas com canções pouco conhecidas. Pois se elas forem bíblicas e centradas em Cristo, ele entenderá o que está sendo cantado. Então, se é uma música que nós não conhecemos, mas é uma música que fala da obra de Cristo, do que Jesus fez por nós, nós muitas vezes não queremos cantar. Eu não conheço. A letra está aqui na nossa cara, mas nós não queremos. Eu não conheço, eu não vou cantar. Não é a música que eu gosto, não é aquela música que eu escuto na rádio, eu não vou cantar. Não, irmão, você está imaturo, você está precisando crescer na fé. Mas quando nós entendemos que aquilo que está aqui é fruto da palavra de Deus, você está entendendo, você está cantando a tua salvação, que você era um pobre pecador, você está cantando as obras de Deus, você está cantando que há uma esperança em Cristo, que Jesus vai voltar e tantas outras coisas da vida cristã, que nós precisamos nos negar a nós mesmos. O perfeito louvor, ele não supervaloriza ou não põe o foco na experiência, no que está sentindo no período do louvor. Mas eu não estou sentindo aquele arrepio. Irmãos, entrega o louvor ao Senhor. A experiência é consequência, mas entrega ao Senhor. Mas se atenta à profundidade das verdades bíblicas, das doutrinas bíblicas que estão sendo ensinadas ou lembradas naquela canção. E eu glorifico muito ao Senhor pelos irmãos do Ministério de Louvor. Glorifico ao Senhor pelas vidas dos irmãos. Por quê? Porque se eu talvez me lembre de uma música ou outra, mas 99% das canções são bíblicas. Eu não falo 100%, porque eu não estou lembrando de todas que eu já ouvi aqui, já louvei com os irmãos, mas são centradas na palavra de Deus. Eu ouvi uma frase essa semana muito interessante, que o primeiro professor de Bíblia da congregação é o ministro de louvor. Por quê? Porque ele está ensinando a palavra de Deus através de canção. Como nós aprendemos mais aqui aprendemos ontem, aprendemos pela manhã, aprendemos hoje a palavra de Deus em forma de canção. Então, ela tem fruto nisso. Ele brota de um coração que entendeu o Evangelho. Mas qual o contexto, irmãos? Qual é o contexto? O contexto, ele está nos versículos anteriores ao que nós lemos. Por exemplo, eu comentei para você sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal no jumentinho, e as pessoas cortando ramos das árvores e estendendo diante de Cristo, alguns estendendo as roupas diante dele e clamando Hosana. E a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte, Mateus 21, 9, alguns versículos antes dos versículos que nós lemos. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Uma pausa. Então, era a entrada triunfal. Eles ali cumpriram uma profecia de que Jesus era o Salvador enviado. Hosana significa isso, salva-nos, né? Então, Hosana, ao filho de Davi, salva-nos, ao filho de Davi. Tem algum tempo, não lembro se foi ano passado,
ministrei uma pregação aqui sobre Hosana, aquele que veio, aquele que vem e aquele que virá. Alguma coisa assim, onde com base no Salmo 118, eu compartilhei com os irmãos a respeito disso. E eles reconheceram isso, que Jesus era a salvação, mas da forma errada. Por quê, irmãos? Olha o versículo 9. Quem que clamava, quando Jesus entrava triunfalmente em Jerusalém, quem era que clamava, Hosana ao filho de Davi? O início do versículo 9. E a multidão. Era a multidão. Quando perguntam, como Jesus, a multidão estava acompanhando Jesus. Começou a se juntar pelo caminho, até entrar na cidade. Quando entra na cidade, dentro da cidade perguntam, quem é esse? Ué, é Jesus, o profeta de Nazaré. Mas peraí, gente. Eles acabaram de declarar que ele é o filho de Davi, que ele é o Salvador. Como é que está falando que agora é o profeta de Nazaré? Vocês estão entendendo? Eles não entenderam nada. Eles não reconheceram que Jesus era o Salvador da vida deles, o Salvador da alma deles. Eles não entenderam isso. Eles até falaram certo para cumprir a profecia, mas eles não entenderam, porque eles poderiam ter dito, é o Messias. Pelo menos, poderiam ter falado isso. Não, é o profeta de Nazaré, da Galileia. Eles não entenderam que Jesus era o Messias. Eles achavam que Jesus, eles imploravam ali, que Jesus iria os abençoar, que Jesus os iria prosperar, iria os libertar do domínio romano e da opressão, irmãos. Eles não entenderam nada. Então, se eu ou você clamamos, cantamos aqui, louvamos ao Senhor de forma correta, bíblica, centrado na palavra, mas sem essa compreensão de que Jesus é o nosso Redentor, amados irmãos, o nosso louvor está falho. Vocês estão compreendendo isso? Se nós não estamos louvando ao Senhor com esse entendimento, o nosso louvor não é perfeito. Por que eu digo isso? Eles disseram no versículo 9, Hosana ao filho de Davi. Veja o que fala o versículo 15. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, o que os meninos clamaram no templo? A mesma coisa, Hosana ao filho de Davi, irmãos. Só que Jesus, ele falou no final do versículo 16, sim, nunca lestes, e Jesus lhes disse, parte B, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Eles falaram a mesma coisa, as crianças e a multidão, só que a multidão não tinha o coração no Senhor, as crianças tinham, irmãos. Essa que é a questão. Esse contexto você precisa entender. Só que ainda nesse contexto, versículo 12, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. É importante nós entendermos esse contexto, irmãos. Por quê? Eu não sei se você já pensou que, lendo esse relato de Jesus limpando o templo, e esse relato tem nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aqui logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, João ele já traz diferente. João traz no capítulo 2 como sendo no início do ministério de Jesus. Então, por conta disso, muitos acreditam que o ministério de Jesus ele teve alguns anos, poucos anos de duração, pela quantidade de Páscoas que ele participou. Há aqueles que entendem que o que João diz
João no capítulo 2, é o mesmo relato aqui que nós acabamos de ler. Alguns dizem, mas tem alguns detalhes que são diferentes. E outros, a maioria não. A maioria crê que foram duas situações. Jesus entrou no templo no primeiro momento, no início do seu ministério, fez essa limpeza, João 2, e após a entrada triunfal em Jerusalém, já na semana da sua morte, ele fez então uma outra limpeza ali no templo. E o que acontece, irmãos? Ao ler esse texto, tanto esse como o de João no capítulo 2, às vezes a gente pode ter uma impressão equivocada. Abra comigo, por favor, João capítulo 2. A partir do versículo 13. Porque a nossa impressão pode ser de que não se podia vender e comprar animais ali, para aquele propósito. E não é bem isso o cerne da questão. E estava próxima, João 2,13, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Referência a Salmo 69, 9. Li esse texto para você ver os animais que estavam ali. Não eram só os animais só as pombas que nós lemos em Mateus 21, mas ali também nós tínhamos outros animais como bois, ovelhas, não apenas pombos. E talvez a gente pense que não se podia fazer isso. Que absurdo! Vai vender animal para a pessoa oferecer ao Senhor? Que absurdo! Vai comprar animal para oferecer ao Senhor? Não era absurdo, irmãos. Aquilo fazia parte da lei. Estava no texto. Abra, por favor, comigo Deuteronômio, capítulo 14. Por quê? Você vai entender que versículo 22, você vai compreender que era para fazer aquilo num contexto. Diz assim a palavra de Deus: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, como ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. E aí o texto continua falando a respeito dessa entrega. Podia fazer isso. Não era proibido. Vocês estão entendendo? Podia. No lugar que o Senhor escolher para estabelecer ali o seu nome. Então lá no templo, não que morasse em Jerusalém, né? Mas quem estava vindo de locais distantes,
judeus que estavam em cidades distantes, em outros territórios, pessoas de longe. Imagina a pessoa fazer uma viagem de dias carregando bois, ovelhas, pombo, tudo, um monte de coisa para oferecer ao Senhor. Eles não faziam isso. Eles pegavam o deles, o que eles tinham, vendiam ali, pegavam o dinheiro, guardavam com o dinheiro e iam com esse dinheiro na viagem. Quando chegavam em Jerusalém, chegavam ali no templo ali, eles então compravam os animais de volta para oferecer esses animais ao Senhor. Você está entendendo? Então a questão de Jesus é mandar o azorrague nele, sai daqui, descer o chicote, não é porque não podia comprar e vender. É uma coisa mais profunda do que isso. A venda e compra não eram proibidas. Além da oferta dos animais, ali também existia a questão do imposto do templo. Eles poderiam até trocar os animais fora do templo. É importante compreender o templo ali. Eu vou explicar já sobre o templo. Mas eles poderiam comprar os animais na porta. Por exemplo, se do lado de fora tivesse um comércio, uma banquinha, e eles vendessem animais, eles poderiam comprar, não teria problema nenhum. Só que qual era o problema? Quando eles faziam isso, compravam fora e não compravam no templo, que não era proibido comprar, necessariamente, os sacerdotes rejeitavam, irmãos. Eles sempre colocavam um defeito. Essa vaca não está legal não, você tinha que ter comprado aqui na nossa lojinha. Essa pomba, eu vi uma penugenzinha nela que, olha, não, mas eu não estou vendo nada aí não, tem uma penugenzinha aí que não era para ter. Você está entendendo? E essa ovelha, quando você entrou com ela aqui, ela entrou mancando. Você trouxe uma ovelha manca. Não, que isso, sacerdote? A ovelha está normal aqui, ó. Olha como é que ela está normal. Não. E por causa disso, os peregrinos se sentiam obrigados a comprar dos sacerdotes. Tinha um esquema, você está entendendo? Tinha um esquema dos sacerdotes com os ricos para poder usurpar das pessoas. Esse que era a questão. Jesus ali estava desfazendo o esquema dos sacerdotes e dos ricos. Era essa que era a questão. E dentro disso, eles podiam comprar os animais, mas fora, mas eram exigidos animais específicos. E existia algo também, como a gente vê aqui, Jesus derrubou a cadeira, a mesa dos cambistas. Por que o cambista? Lá no templo, anualmente, todo judeu do sexo masculino, próximo à Páscoa, ele precisava oferecer um imposto do templo. Que imposto é esse? Era um imposto para manutenção física do templo. Anualmente, todo judeu homem precisava entregar de meio ciclo da moeda hebraica ou da moeda de Tiro, meio ciclo anualmente. Só que, você imagina, eles viviam em Jerusalém, boa parte do povo que ia ali naquela peregrinação? Não. Então, a moeda corrente deles, do dia a dia, era a moeda de Jerusalém? Não. Era como se fosse assim, digamos que o templo fosse no Brasil, a nossa moeda é real. Mas você tem servos dos Estados Unidos, da China, da União Europeia, do Reino Unido, cada um com a sua moeda, do Japão. Quando chegasse aqui, digamos que só poderia oferecer, aqui que eu falo no Brasil, não aqui esse local, mas no Brasil, só pudesse se oferecer o real. O que eles tinham que fazer? Procurar uma casa de câmbio. Só que quando eles chegavam para oferecer, não era qualquer moeda que os malditos sacerdotes aceitavam. Eles só aceitavam prata de qualidade. Não era qualquer uma. Era prata de qualidade na moeda hebraica ou de Tiro. Não era qualquer uma. E por isso que eles precisavam trocar. Mas se tivesse algum outro local, eles só tinham que entregar esse valor lá no templo? Não. Um mês antes desse momento, que estava próximo da Páscoa, eram armadas nas cidades e nas aldeias umas casinhas, em que as pessoas, os homens, poderiam ali entregar o seu imposto do templo. Poderiam fazer isso. Mas quando eles perdiam a data, venceu,
eles só podiam entregar no momento que eles fossem levar a oferta. Então eles eram obrigados, se não tinham entregue antes, eram obrigados a fazer isso. Imagina uma casa lotérica, né? Estou fazendo uma comparação assim para você entender. Casa lotérica é uma representação, entre aspas, do Banco Caixa Econômica Federal. A casa lotérica você encontra em vários locais, em vários bairros, onde nós vamos, muitas vezes, pagamos contas. Quem tem conta poupança, corrente lá, faz saque, né? Para que você não tenha que ir até uma agência do banco. Então ele pode fazer depósito. E era como se fosse isso. Você tinha agências das lotéricas espalhadas nas cidades, que ficavam abertas num determinado período de tempo. Mas quando chegava a data, digamos, no domingo, lotérica não funciona domingo não, né? Acho que não. Mas como se fosse assim, chegou o domingo e não tem mais lotérica fechada, vou ter que trocar lá mesmo. Era como se fosse isso, só que não era o domingo, era bem próximo da Páscoa. Então eles tinham um período de 1 mês, onde nas próprias cidades eles poderiam entregar, fazer essa troca. Mas se eles deixassem para trocar somente em cima da hora, eles eram obrigados a fazer essa troca lá no templo. É por isso que tinha um cambista, que Jesus derruba aqui. E isso era terrível, irmãos, porque não é que eles só trocavam. Numa casa de câmbio, se você tem, o dólar está R$5, mais ou menos, né? R$5. Se você tivesse $5, você não trocava por R$1, porque tinha a taxa de câmbio. A taxa era de mais ou menos 15%. Digamos, se você tivesse com 100, dos seus 100, da moeda que você tivesse, eram descontados 15%. Os seus 100 valeriam 85. Se você tinha $100, passaram a valer $85. Se você tinha 100 ienes, passaram a valer 85 ienes. E por aí vai. 100 euros, 85 euros. E quando a pessoa tinha mais do que o meio ciclo do meio ciclo para entregar ali da moeda, eles taxavam dobrado. Não, mas você não trouxe só meio ciclo, você está trocando 2 ciclos, eu vou ter que taxar 30%. Vocês estão entendendo por que Jesus se irou? Foi por causa disso. Eles estavam explorando aquele que era peregrino. Eles estavam explorando aquele que estava ali para entregar o seu louvor ao Senhor. Marcos 11, versículo 15. Esse é o contexto do perfeito louvor. Marcos 11, versículo 15. Também depois da entrada de Jesus em Jerusalém, olha o que o texto diz. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, esse detalhe aqui é importante, casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Esse detalhe é muito importante, por quê, queridos? Porque nesse texto aqui, nessa referência de Marcos, o autor faz a questão de dizer, quando Jesus os ensinava, de dizer que a casa será chamada casa de oração por quem? Pelos judeus? Por todas as nações. E no versículo anterior, nós só temos essa referência aqui, versículo 16, que Jesus não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Como é que era o templo lá, para você entender? O templo era um pátio, o termo aqui, templo, que a gente leu em Mateus 21, lemos em João, lemos aqui em Marcos. O templo, ele era um espaço, tá? um grande terreno, murado, vamos dizer assim, que tinha um pátio inicial, onde qualquer pessoa poderia entrar.
inclusive os gentios, inclusive qualquer um de qualquer nação. Depois de um pedaço, tinha um muro, e esse muro dava acesso ao pátio das mulheres, onde só as mulheres hebraicas, israelitas, poderiam entrar. Andava mais um pouquinho, a entrada dela, se não me engano, é Porta Formosa. Passado um pouquinho, tinha um outro pátio, onde só os homens poderiam entrar, o pátio dos israelitas, o pátio dos homens, o clube do Bolinha. Passado mais um trecho, só o sacerdote, era o pátio dos sacerdotes. E a partir do pátio dos sacerdotes é que você de fato tinha o templo, onde você tinha o santo lugar, o santíssimo lugar, a arca ali. Então era essa a ordem, né? A estrutura do local ali de culto. Então, quando você lê aqui comigo que Jesus foi no templo e mandou para fora com Azorrague, é esse pátio que era o pátio dos gentios. Era o local onde aqueles que não eram israelitas poderiam conhecer a Deus, poderiam demonstrar a sua devoção a Deus, poderiam se relacionar com Deus, poderiam ter intimidade com Deus. E quando os judeus estavam fazendo daquele local, que era o único local onde todos os povos de toda a terra poderiam louvar ao Senhor, fazendo aquilo de casa de comércio, de covil de ladrões, Jesus ficou irado porque eles estavam fechando a porta da salvação para os gentios, irmãos. Era isso que Jesus estava combatendo. Era isso. E quando Jesus fala aqui no versículo 16, ele não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, por quê? Porque tinha uma passagem no Monte das Oliveiras, do leste da cidade, do leste da cidade para o Monte das Oliveiras. Eles entravam pela porta, vindo do leste da cidade, não iam fazer nada no templo, não iam comprar, não iam vender, não fazer nada. Eles usavam aquele espaço para carregar suas coisas, para sair lá do outro lado no Monte das Oliveiras. Igual não tem aqui Alcântara, quem é daqui, não tem o Pátio Alcântara, onde você quer cruzar da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, você ir para o viaduto, e você passa ali pela Rua da Feira, mas você só passa por dentro do Pátio Alcântara. Era isso que estavam fazendo. Jesus está virado. Reverência zero. Jesus está virado. E isso Jesus fala, quando ele fala aqui dos gentios. Abra comigo Isaías 56, por favor. Nós precisamos entender isso, irmãos. O contexto disso. Isaías 56, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, filho do estrangeiro é porque não é israelita, mas aquele que decidir servir a Deus, decidir render a vida a Deus, para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. E o monte era sobre o templo, tá? Só para se lembrar isso. Geograficamente, o monte foi construído sobre um templo. E os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para o judeu, para o israelita, para todos os povos. Eles estavam fechando a porta da salvação para os gentios, irmão. Você está entendendo? Eles estavam impedindo os gentios de se relacionarem com Deus. E Jesus ficou irado com aquela atitude. Então, quando Jesus ele faz isso, ele está fazendo essa referência. E também, como ele fala, fazendo covil de ladrões, é uma referência a Jeremias 7,11. Eu já estou aqui em Jeremias, se você quiser abrir, mas eu vou ler rapidamente, só para ganhar tempo.
E pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Isso é profético sobre o que aconteceria com o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor viu, eu mesmo vi que vocês fizeram da minha casa casa de salteador. Então era essa a referência que Jesus estava fazendo. Então o que estava acontecendo ali? Eles tinham mudado o propósito daquilo que era adoração e de que era o louvor ao Senhor. Eles tinham mudado o propósito do que era espiritual para o terreno. De casa de oração virou casa de venda. Vocês estão entendendo? E a condição mudou. Lembra que nós lemos que ali seria o local onde os gentios poderiam servir a Deus, serem servos de Deus? Ali mudou da casa do Pai para covil de ladrões. Jesus falou: vocês estão fazendo da casa do meu Pai em casa de covil de ladrões. Então o relacionamento ali deixou de ser relacionamento de filhos, de servos de Deus, para ser relacionamento de aproveitadores. E é isso que tem acontecido muitas vezes, irmãos. E é isso que tem acontecido. E nós, irmãos, será que nós temos vendido e comprado também no nosso relacionamento com Deus? De que forma? Será que nós temos comprado um ingresso para um espetáculo, para um show, para uma apresentação que nos agrade? Qual vai ser o próximo feito de Deus na minha vida? Como é que vai ser o culto hoje? Será que o louvor vai ser um louvor que vai me agradar? Será que a palavra vai ser uma palavra que vai me agradar? Será que você, na sua fé, está comprando o ingresso de um show, de uma apresentação? Eu ia usar uma expressão aqui, mas uma apresentação da fé, para não causar problemas, um espetáculo da fé. Será que nós temos também nos beneficiado em comprado algo e vendido que vai nos trazer uma bênção ou uma solução conforme a nossa necessidade, seja na nossa saúde, na família, no emocional, nas finanças, no ministério? Será, irmãos? Quando nós lemos aqui que Jesus fez a limpeza do templo, era algo interessante, porque mesmo Jesus tendo feito isso, os coxos e os cegos foram para Jesus, irmãos. Jesus não expulsou só os que vendiam. Lê comigo no versículo 12. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Então quem compra também. Quem se beneficia também. Não é só aquele que quer lucrar alguma coisa em si, mas quer se beneficiar. Mas no versículo 14, depois de Jesus ter expulsado a turma dali, os cegos e os coxos foram ter com Jesus e Jesus os curou. Irmãos, se nós chegamos diante do Senhor no local de adoração, no espaço de adoração na nossa vida, reconhecendo a nossa cegueira espiritual, as trevas dos nossos corações, a cegueira que nós estamos, clamando para que a luz do mundo ilumine o nosso ser, ilumine a nossa vida, cure a nossa visão, nós vamos passar a ver, irmãos, quando nós reconhecermos que somos cegos, pobres, miseráveis, nus. Quando nós reconhecemos que somos coxos. Quem é o coxo? O coxo ou era aquele que mancava, ou era aquele que tinha uma perna maior do que a outra, ou tinha um pé defeituoso. E como é que o coxo andava? Ele andava manco. Jesus curou o coxo. O andar do coxo passou a ser um andar direito. Quando mesmo Jesus tratando com você, te confrontando, fazendo uma limpeza no templo, que é o teu coração, que é o meu coração. Quando nós permitimos que Jesus faça essa limpeza, Ele não só cura a nossa visão, nós passamos a enxergar a luz do mundo, mas nós somos curados no nosso andar. O Senhor vai nos ajudar a nós caminharmos conforme a vontade dEle. Jesus tem liberdade para mim e tua vida. Jesus nos transportou das trevas para a luz. O Pai nos transportou pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. É daí que vem a perfeita adoração, irmãos. É daí que vem o perfeito louvor.
Mas nós queremos continuar cegos ou dormindo, não querendo enxergar a luz diante de nós, queridos. O nosso andar quer continuar sendo o mesmo andar. Nós queremos continuar andando como coxos diante do Senhor, manquejando. E o Senhor chamando: vem para a intimidade comigo. Vem entregar toda a tua adoração, o teu coração a mim. Renda-se a mim de todo o coração, força, alma, entendimento. O meu Espírito vai te ajudar. O meu Espírito vai te fortalecer. Eu vou te mostrar como sim você deve andar na direção do meu Espírito. Mas nós não queremos que o Senhor limpe o nosso coração, irmãos. Quando vem uma palavra, uma pregação, a nossa leitura bíblica, sabe, nós ignoramos o confronto de Deus sobre nós. Nós somos orgulhosos, irmãos. Nós somos orgulhosos. Quebra o teu coração diante de Deus. Seja o barro nas mãos do oleiro. Deixa Ele trabalhar, tratar a sua vida. Porque Deus te ama. Por que você está ouvindo isso? Por que eu estou ouvindo isso há semanas? Porque Deus nos ama, irmãos. Nós somos filhos. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo derramado naquela cruz. O Pai nos adotou, irmãos. Ele não desistiu de nós. E Ele quer extrair de nós o perfeito louvor. Mas o perfeito louvor é daquele que reconhece que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele nos comprou pelo sangue de Cristo. Reconhece a redenção que há no sangue de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Deus te chama ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Nós precisamos apresentar diante dEle o perfeito louvor. Você está entendendo, irmão? Eu precisei andar com você por esses textos para você entender isso. Só que Jesus, Ele fala, versículo 16, parte B: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Jesus estava fazendo referência a um outro texto, irmãos. Abra comigo, por favor, Salmos 8.